Na noite de 14 de julho de 2013, o pedreiro Amarildo Dias de Souza, morador da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, foi abordado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora enquanto retornava para casa. De acordo com documentos oficiais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e com o inquérito conduzido pela Polícia Civil, Amarildo foi conduzido para a sede da unidade policial para prestar esclarecimentos. As câmeras instaladas na região registraram sua entrada no prédio da UPP, porém nenhum registro visual comprovou sua saída. Essa ausência de imagens, confirmada em laudos oficiais e mencionada no relatório final da promotoria, tornou-se o primeiro indício sólido de que algo grave havia acontecido. O caso ganhou força após a divulgação, pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, dos dados relativos ao chamado Sistema de Monitoramento de Custódia, que deveria registrar a movimentação de todas as pessoas conduzidas pelos policiais. No entanto, o nome de Amarildo não constava em nenhum dos registros obrigatórios da unidade, o que configurou, segundo o Ministério Público, violação direta dos procedimentos legais e dos protocolos de custódia estabelecidos pelo próprio Estado. Essa ausência foi confirmada também nos autos do processo criminal que seria instaurado meses depois. A partir desse ponto, o desaparecimento de Amarildo deixou de ser tratado como uma simples condução policial, com falhas administrativas, e passou a ser reconhecido oficialmente como um possível crime envolvendo agentes públicos. Laudos técnicos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli apontaram inconsistências nos depoimentos de vários policiais e ausência de justificativa plausível para a falta de registros internos. O Ministério Público Estadual, após análise detalhada dessas informações, descreveu o caso como uma sequência de ilegalidades, manipulação de dados e supressão de provas. O desaparecimento de Amarildo também foi reconhecido internacionalmente. Documentos das Nações Unidas sobre violência policial no Brasil citam o caso como exemplo de violação grave do direito à integridade e ao devido processo legal. Para esses organismos, o acontecimento representou um marco que expôs a fragilidade dos mecanismos de controle interno da atividade policial. Nas semanas que se seguiram ao desaparecimento de Amarildo Dias de Souza, a família buscou respostas em todas as instâncias possíveis. A esposa, Elizabeth, compareceu repetidas vezes à sede da Unidade de Polícia Pacificadora, à Delegacia de Polícia e aos órgãos de atendimento ao cidadão, relatando que o marido havia sido levado pelos policiais e jamais retornara. Esses registros constam nos autos do inquérito policial e foram posteriormente confirmados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu oficialmente que houve falhas graves na comunicação institucional por parte da unidade policial responsável pela condução de Amarildo. A Polícia Civil iniciou uma investigação formal após pressão da família e da comunidade, que se mobilizou em protestos que rapidamente ganharam repercussão estadual. A Delegacia de Homicídios realizou oitivas com moradores da Rocinha, com policiais e com testemunhas que afirmavam ter visto Amarildo ser conduzido à sede da unidade policial. Esses depoimentos foram registrados oficialmente e fazem parte do processo que mais tarde resultaria nas denúncias criminais apresentadas pelo Ministério Público. Os investigadores solicitaram as imagens das câmeras de monitoramento internas e externas da UPP, como previsto nos protocolos de transparência e controle operacional da Secretaria de Segurança Pública. Contudo, segundo o laudo técnico do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, várias imagens estavam ausentes, corrompidas ou apresentavam cortes temporais incompatíveis com o funcionamento normal do sistema. Essa inconsistência foi destacada no relatório final da Polícia Civil, que apontou possível adulteração deliberada, fato reforçado posteriormente pela denúncia do Ministério Público. Outro elemento relevante dessa fase inicial é a incongruência nos depoimentos dos policiais envolvidos. Os registros oficiais mostram sucessivas versões contraditórias. Alguns afirmaram que Amarildo teria sido liberado minutos após entrar.
Outros declararam que ele sequer teria sido levado para dentro da unidade. A comparação desses depoimentos com as imagens disponíveis fez surgir a primeira linha sólida de suspeita de tortura seguida de morte, tese que o Ministério Público passaria a adotar como central. Essas contradições e lacunas institucionais marcaram o início do que se tornaria um dos casos de desaparecimento mais emblemáticos do país, revelando fragilidades profundas no sistema de controle estatal sobre as atividades policiais. Com o avanço das investigações oficiais, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro passou a considerar com seriedade a hipótese de que Amarildo Dias de Souza havia sido submetido à tortura dentro das dependências da Unidade de Polícia Pacificadora. Essa linha de investigação surgiu a partir de documentos internos da própria corporação e de laudos periciais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, que apontavam sinais de movimentação atípica dentro da unidade na noite do desaparecimento. Os registros oficiais mostravam a entrada de Amarildo, porém não havia qualquer documento, gravação ou testemunho consistente que confirmasse sua saída. Esse ponto foi decisivo para que a promotoria classificasse o caso como desaparecimento com suspeita de violência estatal. Os depoimentos colhidos pela Delegacia de Homicídios reforçaram a suspeita de tortura. Diversos policiais apresentaram versões diferentes, muitas vezes incompatíveis entre si, e com a cronologia comprovada pelos equipamentos de monitoramento. Alguns agentes afirmaram que Amarildo teria sido liberado minutos depois, enquanto outros disseram que ele permaneceu por mais tempo em uma sala interna da unidade. Laudos técnicos sobre o sistema de vigilância registraram falhas e cortes de gravação exatamente nos intervalos em que Amarildo estaria sob custódia. O Ministério Público classificou essas inconsistências como indicadores de possível adulteração de provas, hipótese que seria explicitamente mencionada na denúncia criminal. Outro ponto relevante dessa etapa foi a análise das comunicações internas da UPP. Registros oficiais indicam que houve movimentação incomum de policiais na área traseira da unidade em horários coincidentes com o período em que Amarildo estava retido. Testemunhas ouvidas formalmente no inquérito relataram ter escutado gritos vindos do interior da unidade, informação considerada de alto valor probatório pela promotoria. Essas declarações foram integradas ao processo e comparadas com a ausência de registros formais obrigatórios, como fichas de custódia e relatórios internos. A soma desses elementos levou o Ministério Público a consolidar a tese de que Amarildo fora submetido a métodos ilegais de interrogatório, prática classificada pelas autoridades como tortura. O Estado, por meio de seus órgãos de investigação, passou a tratar o desaparecimento não como evento isolado, mas como possível crime grave, com participação direta de agentes públicos. Com o aprofundamento das investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, novos elementos surgiram e reforçaram a gravidade do caso. Laudos periciais oficiais indicaram que, na noite do desaparecimento, vários policiais da Unidade de Polícia Pacificadora permaneceram dentro da sede em horários que não correspondiam às escalas registradas. Essa discrepância foi destacada no relatório final apresentado pelo Ministério Público, que apontou incompatibilidade entre os documentos internos e a movimentação real observada em análises feitas pelos peritos. Outro ponto relevante foi a análise técnica do sistema de rádio da corporação. De acordo com documentos oficiais incluídos no processo criminal, as comunicações entre os agentes apresentaram lacunas temporais incomuns exatamente no período em que Amarildo teria sido submetido ao interrogatório. Essas falhas não estavam presentes em outros dias e horários, o que levou a promotoria a suspeitar de manipulação ou ocultação das gravações. Essa hipótese foi reforçada por depoimentos de testemunhas protegidas que relataram ter visto movimentações suspeitas na parte traseira da unidade policial durante a noite do desaparecimento. Além disso, a Polícia Civil realizou perícias no prédio da Unidade de Polícia Pacificadora,
registradas formalmente nos autos, que identificaram áreas com sinais de limpeza recente e incomum, além da presença de objetos que poderiam ter sido utilizados em sessões de interrogatório violento. Embora não tenha sido possível coletar material genético de Amarildo nessas superfícies, os peritos destacaram que a higienização intensa poderia ter sido realizada para dificultar o trabalho da perícia. Essa possibilidade foi levada em conta pela promotoria na formulação da denúncia por tortura, ocultação de cadáver e fraude processual. Os investigadores também revisaram imagens de câmeras externas de ruas próximas à unidade, que foram entregues por comerciantes locais. Em registros oficiais anexados ao inquérito, essas imagens mostraram viaturas circulando fora do padrão habitual na madrugada do desaparecimento, levantando a suspeita de que o corpo de Amarildo poderia ter sido transportado para fora da comunidade durante aquele intervalo de tempo. Todos esses elementos foram reunidos em um denso conjunto probatório, descrito pelo Ministério Público como um encadeamento grave, preciso e concordante de indícios da participação direta de agentes estatais na tortura e no desaparecimento de Amarildo. A partir das evidências reunidas durante as etapas iniciais da investigação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou a denúncia formal contra diversos policiais da Unidade de Polícia Pacificadora, classificando o caso como tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. Esse documento, produzido oficialmente pela promotoria e anexado ao processo criminal, descreve em detalhes a sequência de atos atribuídos aos agentes: condução ilegal, interrogatório violento, manipulação de registros institucionais e atuação coordenada para impedir a descoberta da verdade. Segundo a denúncia, construída com base em laudos periciais, depoimentos e registros de monitoramento, Amarildo Dias de Souza teria sido levado para uma sala interna, onde métodos de coerção física eram aplicados para forçar informações relacionadas ao tráfico de drogas na comunidade. Entretanto, de acordo com o Ministério Público, Amarildo não possuía qualquer envolvimento com organizações criminosas, fato confirmado por sua ficha criminal limpa e por depoimentos formais da família e de vizinhos. Essa contradição reforçou no entendimento dos promotores a tese de violência estatal sem justificativa legal. O documento oficial aponta também que, após perceberem a gravidade da situação e a possível morte de Amarildo durante o interrogatório, os policiais envolvidos teriam articulado um plano imediato para eliminar rastros da ocorrência. A promotoria descreve que essa operação teria envolvido a limpeza de áreas internas, o corte deliberado de imagens do sistema de vigilância, a omissão de registros obrigatórios e a construção de versões falsas para justificar a ausência de Amarildo nas listas de custódia. Além disso, a denúncia relaciona comunicações internas entre agentes registradas no sistema de rádio da corporação como parte de uma estratégia de desinformação. Esses registros, analisados por peritos e anexados ao processo, foram classificados pelos promotores como tentativas de criar uma narrativa institucional que afastasse a responsabilidade da corporação. De maneira inédita em casos de desaparecimento relacionados à atividade policial no Rio de Janeiro, o Ministério Público apresentou a denúncia com um conjunto probatório considerado robusto e coerente, baseado exclusivamente em documentos oficiais e procedimentos técnicos reconhecidos pelo Judiciário. Esse marco tornou o caso um dos mais emblemáticos da história recente brasileira no campo da responsabilização estatal por desaparecimento forçado. Com a aceitação da denúncia, apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, teve início um dos processos criminais mais emblemáticos envolvendo agentes da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha. Documentos oficiais do Tribunal de Justiça revelam que mais de uma dezena de policiais passou a condição de réu, respondendo por tortura, ocultação de cadáver, fraude processual, formação de quadrilha e outros delitos conexos. Essa etapa
marcou a transição do caso de uma investigação administrativa e policial para um julgamento formal, submetido às regras do devido processo legal. Durante a fase de instrução, a Justiça colheu diversos depoimentos sob compromisso legal, incluindo declarações de moradores, familiares, policiais e peritos oficiais. Testemunhas protegidas, registradas nos autos por meio de medidas de salvaguarda institucional, relataram ter ouvido gritos vindos da unidade policial, detalhes sobre movimentações de viaturas e conversas entre agentes que sugeriam preocupação em controlar as informações que circulavam dentro da comunidade. Esses depoimentos, considerados coerentes pela magistratura, reforçaram o entendimento de que havia um esforço coordenado para encobrir o destino de Amarildo. Os laudos oficiais apresentados pelos peritos do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, também foram fundamentais. Eles confirmaram a existência de cortes nas gravações das câmeras da unidade e identificaram incompatibilidades entre o horário registrado nos equipamentos e o fluxo normal de funcionamento do sistema. A Justiça classificou esses elementos como indícios relevantes de adulteração de provas, circunstância que agravou a responsabilidade dos réus por fraude processual. Outro ponto importante foi a avaliação técnica dos registros de comunicação interna da corporação. Esses dados, anexados ao processo, mostraram interrupções e períodos atípicos de silêncio no sistema de rádio, exatamente nos intervalos em que Amarildo teria sido submetido ao interrogatório violento. Embora não fosse possível identificar todas as conversas devido às falhas registradas, o conjunto de lacunas foi considerado significativo pela promotoria e pela magistratura. Ao final dessa etapa, a Justiça do Rio de Janeiro concluiu que havia um arcabouço probatório suficiente para sustentar o prosseguimento do processo e a responsabilidade penal de diversos agentes. Esse entendimento representou um marco decisivo, pois reconheceu, de forma oficial, que o desaparecimento de Amarildo não era resultado de erro, falha administrativa ou omissão isolada, mas um ato grave que envolvia conduta ativa e coordenada de agentes públicos. À medida que o processo avançava na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a análise minuciosa dos depoimentos, laudos e documentos oficiais consolidou um quadro ainda mais grave sobre o desaparecimento de Amarildo Dias de Souza. A fase de debates processuais, registrada nos autos e conduzida em audiências formalmente documentadas, revelou que os policiais acusados apresentaram versões divergentes e, em vários momentos, incompatíveis com as evidências técnicas reunidas ao longo da investigação. Um dos pontos centrais dessa etapa foi a reconstrução da linha do tempo da noite de 14 de julho de 2013. A cronologia apresentada pelo Ministério Público, baseada em registros oficiais de monitoramento, relatórios periciais e depoimentos de testemunhas, mostrou que Amarildo entrou na sede da Unidade de Polícia Pacificadora, mas não existem documentos, imagens ou registros administrativos que comprovem sua saída. Essa ausência absoluta de evidências de liberação, algo que deveria obrigatoriamente constar em sistemas internos de custódia, teve grande peso nas conclusões da magistratura. Outro elemento decisivo foi a leitura técnica dos laudos de perícia sobre o sistema de vigilância. Os peritos confirmaram, em documentos oficiais anexados ao processo, que havia cortes precisos nas gravações, exatamente durante o intervalo em que Amarildo teria sido interrogado. A perícia também apontou para possíveis alterações manuais no sistema de câmeras, algo descrito como compatível com intervenção humana destinada a suprimir provas. Esses achados foram interpretados pela Justiça como reforço da tese de fraude processual. Depoimentos de moradores da Rocinha, colhidos sob proteção estatal, também foram relevantes. Testemunhas declararam ter visto movimentações atípicas de viaturas na madrugada posterior ao desaparecimento, com veículos entrando e saindo pela parte traseira da unidade policial, sem justificativa operacional registrada. Esses relatos foram corroborados por análises técnicas de trajetos apresentados pelo Ministério Público,
baseadas em dados internos da corporação. Ao final dessa etapa, a Justiça concluiu que existia uma convergência sólida entre os relatos das testemunhas, os laudos técnicos, as falhas de documentação oficial e as contradições nas narrativas dos policiais. A magistratura afirmou, nos autos, que o conjunto probatório formava um quadro grave, preciso e concordante. Expressão frequentemente utilizada em sentenças para indicar que os indícios apontam fortemente para a responsabilidade dos acusados. Com o avanço das apurações e o fortalecimento do conjunto probatório, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, sustentando oficialmente que Amarildo Dias de Souza havia sido submetido à tortura dentro da sede da Unidade de Polícia Pacificadora e, posteriormente, teve seu corpo ocultado. Essa afirmação se baseava em dezenas de documentos oficiais anexados ao processo, incluindo laudos técnicos, depoimentos protegidos e análises de registros operacionais. A partir desse material, a acusação consolidou a narrativa de que o desaparecimento não foi um evento acidental, mas sim resultado de ação direta e coordenada de agentes públicos. Nos autos, fica detalhado que vários policiais tinham funções específicas naquela noite. Alguns eram responsáveis pelo interrogatório, outros pela vigilância eletrônica e outros pelo deslocamento de viaturas. A divisão dessas tarefas, registrada em escala oficial e relatórios internos, foi considerada pelo Ministério Público como indício de organização e de possível participação conjunta no crime. Além disso, os promotores destacaram que as tentativas de apagar ou manipular provas demonstravam intenção deliberada de impedir a descoberta da verdade. Os depoimentos de policiais que aceitaram colaborar com a investigação também tiveram peso importante. Em documentos oficiais, alguns deles afirmaram que a prática de interrogatórios violentos era recorrente naquela unidade, especialmente contra moradores que eram considerados suspeitos, mesmo sem flagrante ou ordem judicial. Essas declarações, ainda que contestadas pela defesa, foram consideradas coerentes com o restante do material probatório. Outro ponto crítico levantado pelo Ministério Público foi o silêncio administrativo após o desaparecimento. Os autos mostram que não foram feitos relatórios imediatos sobre a suposta liberação de Amarildo. Não houve comunicação com a família, não houve registro de saída e não houve acionamento de protocolos formais de controle de custódia. Essa ausência de documentação, que deveria ser obrigatória, foi interpretada como elemento reforçador da tese de ocultação deliberada. A defesa dos policiais, por sua vez, argumentou oficialmente que Amarildo poderia ter deixado a unidade sem ser registrado ou filmado, alegando falhas técnicas e procedimentos desorganizados. Contudo, os peritos reafirmaram nos laudos que, mesmo com eventuais falhas, seria impossível que um adulto deixasse a instalação sem aparecer em ao menos uma das câmeras ou sem constar em algum documento de rotina. Com a consolidação do entendimento jurídico e o aprofundamento das provas, o caso Amarildo passou a representar, oficialmente, um marco no debate sobre violência institucional no Brasil. A partir da repercussão nacional e internacional, diversos organismos de direitos humanos solicitaram informações formais às autoridades brasileiras, questionando a falta de transparência e a demora na localização do pedreiro. Esses pedidos constam em documentos oficiais de entidades da sociedade civil e de comissões parlamentares, que passaram a acompanhar o caso de perto. A Defensoria Pública do Estado, atuando como representante da família, solicitou ao Judiciário uma série de medidas investigativas. Entre essas solicitações, arquivadas em despachos oficiais, estavam perícias complementares, acareações, reconstituições e quebra de sigilos operacionais das equipes que atuaram na noite do desaparecimento. Esses pedidos foram fundamentais para demonstrar inconsistências nas versões apresentadas inicialmente pelos agentes envolvidos. Enquanto isso, especialistas em segurança pública analisaram em relatórios técnicos divulgados oficialmente o padrão de operação da Unidade de Polícia Pacificadora naquele período. Esses
Relatórios apontavam problemas estruturais graves, como falhas de comando, ausência de normatização interna e procedimentos incompatíveis com padrões de segurança pública previstos em legislações estaduais e federais. Tais documentos foram incorporados ao processo e utilizados como referência pelos promotores, reforçando a tese acusatória. Paralelamente, a pressão social cresceu de maneira significativa. Organizações oficiais, como conselhos estaduais de direitos humanos, emitiram notas públicas, cobrando respostas do Estado. Essas notas continham pedidos formais de responsabilização, além de questionamentos sobre a demora na conclusão da investigação interna da corporação. Em audiências oficiais, realizadas na Assembleia Legislativa, autoridades foram convocadas a prestar esclarecimentos sobre o destino desconhecido de Amarildo. Nesse contexto, a figura da família ganhou protagonismo. A esposa, os filhos e parentes de Amarildo participaram de atos públicos, entrevistas registradas oficialmente e reuniões com órgãos de fiscalização. Em vários desses encontros, há documentos que registram solicitações formais para a aceleração das buscas, reforço de equipes de investigação e garantia de proteção às testemunhas, que começaram a relatar o que teria ocorrido na unidade policial. A soma dessas pressões institucionais e sociais criou um cenário em que o Estado precisou intensificar sua resposta oficial, encaminhando o caso para uma fase conclusiva que definiria o futuro judicial dos policiais envolvidos. A fase conclusiva do caso Amarildo foi marcada por decisões judiciais de grande impacto, sustentadas por um amplo conjunto de documentos oficiais reunidos ao longo de uma investigação complexa. Com base nas provas apresentadas pelo Ministério Público, que incluíam laudos periciais, depoimentos sob proteção, análises técnicas, relatórios internos e registros operacionais. Vários policiais foram denunciados formalmente por tortura, homicídio e ocultação de cadáver. As denúncias foram aceitas pelo Judiciário, dando início a um dos processos criminais mais emblemáticos da história recente do país. As sentenças que se seguiram, todas registradas em decisões oficiais, reconheceram como comprovado que Amarildo Dias de Souza foi submetido à violência física dentro da unidade policial e que seu corpo foi ocultado de forma deliberada. Juízes responsáveis pelo caso fundamentaram suas decisões afirmando que os elementos apresentados eram convergentes, coerentes e sustentados por registros e laudos técnicos que eliminavam a possibilidade de sua saída espontânea da instalação. Embora o corpo de Amarildo nunca tenha sido encontrado, a Justiça entendeu que o conjunto probatório era suficiente para responsabilizar criminalmente os envolvidos. Ao mesmo tempo, órgãos internacionais passaram a acompanhar formalmente o caso. Documentos oficiais de instituições estrangeiras de direitos humanos mencionaram o desaparecimento de Amarildo como exemplo de falha estrutural na atuação estatal. Essa repercussão reforçou a necessidade de revisão de protocolos policiais no Brasil, refletida em recomendações feitas por comissões oficiais que investigam práticas de segurança pública. A Defensoria Pública, atuando oficialmente como representante da família, também ingressou com ações de reparação civil contra o Estado, alegando responsabilidade objetiva pelo desaparecimento. Essas ações resultaram em decisões determinando o pagamento de indenizações, também registradas em documentos judiciais públicos. Apesar das condenações, algumas investigações paralelas continuaram por anos, buscando localizar o corpo de Amarildo e identificar possíveis envolvidos que não haviam sido alcançados na primeira fase do processo. Relatórios oficiais de diligências posteriores, no entanto, não apresentaram avanços conclusivos. O caso permanece como um símbolo profundo da luta por justiça, transparência e responsabilidade institucional. É lembrado em publicações oficiais, análises acadêmicas, debates públicos e relatórios de direitos humanos como um marco sobre desaparecimentos forçados no país.